Olá, isso daqui será uma aula sobre gráfico de função logarítmica, onde nós vamos abordar algumas aplicações dos logaritmos. Bem, o que é uma função logarítmica? O que caracteriza uma função logarítmica? É uma função igual a log, aonde a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, por exemplo, eu tenho aqui a função log de x na base 5, a base aqui é 5, é maior que zero, diferente de 1, então caracteriza a função logarítmica. É a função log de m na base 3, a base é 3, é maior que zero, diferente de 1, também caracteriza uma função logarítmica. Y igual ao log de 7, o 7 logaritmando, a base aqui é 10, né? Está oculta aqui, é maior que zero, diferente de 1, também caracteriza a função logarítmica. E aqui, essa aplicação de logaritmos, aqui que é o log de E, igual a 1,44 mais 1,5m, também vai caracterizar uma função logarítmica. Temos que entender que conforme eu dou valores para x, eu vou tendo um valor aqui, que vai ser o log de x na base 5. Conforme eu dou o valor aqui para x, eu vou ter um valor aqui que será o log de m na base 3. Por aí vai. Vamos definir aqui algumas coisas importantes. Tá? Uma função log de x na base 3, tá? Ela é uma função logarítmica. Por quê? Porque a base aqui é 3, é um número positivo diferente de 1. Então, isso aqui é um exemplo de uma função logarítmica. Por exemplo, log de x na base 1 não pode ser uma função, porque a base aqui é igual a 1. E para ser a função, a base tem que ser diferente de 1. Aqui a base, log de x na base menos 5, a base aqui é menos 5. E a base tem que ser positiva, maior que zero. Então, aqui também não caracteriza uma função logarítmica. Um exemplo aqui, ele dá a função log de x na base 13, ele quer determinar a função no ponto 81, o f de 81. A primeira coisa a fazer é tirar o x e colocar o valor 81. Vou achar então o f de 81. Vou pegar o log de 81 na base 3 e vou calcular. Como eu faço isso aqui, eu vou igualar a k. Não vou igualar a x porque já tem o x aqui em cima. Resolvendo essa equação, vai ficar a base elevada, que está depois da igualdade, que é o k, vai ficar 3 elevado a k, igual ao logaritmando, que é 81. 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, vai ficar 3 elevado a k igual a 3 elevado a 4. Como as bases são iguais, vou igualar o expoente, vai ficar k igual a 4. Então, a função do ponto 81 é igual a 4. Vamos aqui ver algumas aplicações dos logaritmos. Logaritmos e os terremotos. A escala Richter é logarítmica e é usada desde 1935. Por meio dela é possível calcular a magnitude, quantidade de energia liberada, o epicentro, a origem do terremoto e a amplitude de um terremoto. Dessa forma, é possível quantificar a energia em joules, liberada pelo movimento tectônico. Se a energia liberada nesse movimento é representada por E e a magnitude medida em graus Richter e representada por M. A equação que relaciona as duas grandezas é dada pela seguinte equação logarítmica. O log de E, que é a energia liberada, igual a 1,44 mais 1,5 M. O M da magnitude. Então, eu vou resolver essa equação aqui, eu vou determinar a magnitude aqui, né, do terremoto. Logaritmos e a química, um exemplo aqui é da radioatividade.
Os químicos, para determinar o tempo de desintegração de uma substância radioativa, utilizam a fórmula o log de Q igual ao log de Q inicial vezes 2,71 elevado a menos R vezes T, em que Q é a massa da substância, Q inicial, esse Q0 é a massa inicial, R é a taxa de redução, o Rzinho aqui, e T é o tempo. Podemos calcular o tempo gasto para 300 gramas de determinada substância se reduz a 200 gramas, a uma taxa de 7% ao ano. Equações desse tipo podem ser resolvidas com o auxílio da teoria de logaritmo. Realmente, eu vou aplicar o log aqui, vou aplicar o log aqui, já está até aplicado aqui. Na verdade, essa equação não vem com log, ela vem sem o logaritmo. Tá? Então, eu tenho, na verdade, é Q igual a Q inicial vezes 2,71 menos RT. Aí sim eu vou aplicar o log em ambos os lados. Sempre a gente vai proceder desse jeito. Eu consigo, então, determinar o tempo aqui. Para eu saber o tempo gasto para diminuir de 300 gramas para 200 gramas. Logaritmos é a medicina. Quando um paciente ingere um medicamento, a droga entra na corrente sanguínea e, ao passar pelo fígado e pelos rins, é metabolizada, eliminada a uma taxa que é proporcional à quantidade presente no corpo. Supõe uma superdose do medicamento cujo princípio ativo é de 500 miligramas. A quantidade Q desse princípio ativo que continua presente no organismo horas após a ingestão é dada pela expressão, vou tirar aqui o log, a expressão mesmo é Q elevado a T, tirar o log aqui, igual a 500 vezes 0,6T. Isso aqui é um exemplo, tá? Para eu calcular aqui o tempo, tá? Para ter essa ingestão. Como é que eu resolvo isso? Eu aplico o logaritmo sempre assim nos dois lados. Eu consigo resolver, achar esse T aqui. Vamos continuar. Função logarítmica e matemática financeira, uma aplicação bem usual. Vamos supor um capital C aplicado a uma taxa anual de 8%, com juros capitalizados anualmente, considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, em quantos anos o capital acumulado será o dobro do capital inicial. Então, a forma para calcular montantes em juros compostos é M de montante igual capital vezes 1 mais I, que é I de juros, elevado a T. Aqui já dá os valores de dois logaritmos para facilitar. Bem, ele está dizendo que ele quer que você calcule o tempo para que o montante seja o dobro do capital inicial. O capital inicial aqui não é banda não, hein? Então, o capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, I de juros, C de capital, igual a M de montante, só que o montante vai ser igual ao dobro do capital no final desse período. Vou cortar esse C com esse C, vai ficar 1 mais I elevado a T igual a 2. Lembrando que a taxa de juros é de 8%. 8% é a mesma coisa que 8 dividido por 100. Porcentagem é uma divisão por 100. 8 dividido por 100 é 0,08. Então, vou tirar o I, vou colocar 0,08. Somando 1 mais 0,08, eu tenho 1,08 elevado a T igual a 2. Como é que eu vou achar esse T? Vou aplicar o logaritmo. Sempre assim, nos dois lados, para baixar esse T aqui. Aplicando propriedade de logaritmos, logaritmo na potência, o expoente sempre vem para frente multiplicando, vai ficar t vezes log de 1,08 igual ao log de 2. Isolando o t, vai ficar log de 2 dividido pelo log de 1,08. O log de 1,08 está multiplicando, virá para o outro lado da igualdade, dividindo. O log de 2 é 0,301, o log de 1,08 é 0,033. Esses dados foram dados aqui, ó. Dividindo isso daqui vai dar aproximadamente 9,121
Então, meu tempo está entre 9 e 10 anos. Gráfico da função logarítmica, uma rápida passagem, ele será esta curva, tá? Onde você tem um crescimento rápido e a curva vai se estabilizando em determinado momento. Certo? Vamos observar que quando a base, no exemplo aqui, o log de x na base 2, a base ela é maior que 1, a minha função ela é crescente, ou seja, vai ter este comportamento aqui. Conforme aumenta o x, y também aumenta, sempre que a base for maior que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, por exemplo, meio, 1 dividido por 2, se for pegar 1 dividido por 2, vou achar 0,5. 0,5 está entre 0 e 1, é maior que 0 e menor que 1. Quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Como assim? Conforme eu aumento o x, o meu y vai diminuindo. Para onde vai o y? Vai ficando negativo. Então, isso aqui é uma função decrescente. Uma aplicação disso, vamos supor que eu tenha a função log de 3x menos 6 na base 5, quero verificar se é crescente ou decrescente, determinar o domínio. Bem, como a base é 5, 5 é maior que 1. Sempre que a base for maior que 1, ela é crescente. Como é que determina o domínio? Vou pegar o logaritmando, que nesse caso é 3x menos 6, ele terá que ser maior que 0. Então, 3x menos 6 terá que ser maior que 0. Resolvendo a inequação, 3x terá que ser maior que 6, né? Menos 6 irá para o outro lado, vai ficar positivo. Esse 3 irá para o outro lado, está multiplicando, passará a dividir. X terá que ser maior que 6 dividido por 3, que é 2. Então, meu domínio será todos os valores reais maiores que 2. Próximo exemplo. Minha base aqui é meio. Eu tenho log de 5x menos 15 na base meio. Base meio está entre 0 e 1. Se eu for pegar o valor de 1 sobre 5, 1 dividido, por 5, 1 dividido por 5, vai dar 0,20. 0,20 é um número maior que 0 e menor que 1. Logo, como a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. A função é decrescente. Para achar o logaritmando, basta pegar esse valor, colocar ele maior que 0. Por que eu vou colocar ele maior que 0? Porque para ter esse logaritmo, o logaritmando tem que ser maior que 0. Então, 5x menos 15 terá que ser maior que 0. Passo menos 15 para o outro lado. 5x terá que ser maior que 15. X terá que ser maior que 15 sobre 5. 15 dividido por 5 é 3. Então, eu quero todos x reais, onde x terá que ser maior que 3. Será meu domínio.